Olá, pessoal, tudo bem? Último dia do ano e a gente está aqui estudando. Isso é maravilhoso e eu trouxe aqui para vocês questões discursivas que eu reputo um pouco mais complexa, seja pelas terminologias, seja pela complexidade do que foi pedido. Vamos analisar aqui algumas questões discursivas que eu trouxe para vocês e vamos desvendar estas questões que foram consideradas complexas por muitos candidatos, feito aqui uma análise dessas últimas provas. Então vamos começar. Lembrando que o material está disponibilizado para vocês. Olha só, vamos começar então com esta questões que já caíram em prova. No estudo do iter criminis, o que são os institutos? Ponte de ouro, de prata, de diamante e de bronze. Aqui era para que você fizesse um texto tratando de conceitos sobre estes 4 institutos. O que vem a ser a ponte de ouro, de prata, diamante e de bronze. Acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar sobre estas pontes. Mas antes de tudo, é necessário lembrar a seguinte situação. Ora, se nós temos aqui o iter criminis, então é preciso saber como que ele é construído. Então vamos lá. Ele é composto por 4 fases. Então, eu tenho o iter criminis, fases do crime ou caminho do crime. E esse caminho do crime, ele começa pela cogitatio ou cogitação. Esta fase da cogitação, ela não se pune, é impunível. É uma fase interna. É o que a pessoa pensa. Eu não posso punir pelo simples fato de alguém pensar. Ok? Não posso. Ah, mas ainda que o pensamento seja criminoso, prof, sim, ainda que o pensamento seja criminoso. O simples fato de pensar sem praticar qualquer conduta que tenha a possibilidade de chegar à consumação, eu não posso punir, não posso. Depois da cogitação, a gente tem a preparação ou atos preparatórios. Aqui, em regra, também impunível. Em regra, porque se nós estivermos diante de condutas consideradas criminosas por si só, sendo ainda assim sendo atos preparatórios, a gente terá a criminalização daquele ato preparatório. Por exemplo, imaginemos que 2 ou mais pessoas se reúnam para praticar tráfico de drogas. Ora, a reunião de 2 ou mais pessoas com esse objetivo é um crime autônomo lá da Lei de Drogas, no artigo 35, associação para o tráfico. Então, é um ato preparatório para o crime de tráfico, mas esse ato preparatório vai ser punível porque a lei traz ele como um crime autônomo. Crime de organização criminosa. 4 ou mais pessoas se juntam de maneira estruturada e organizada para praticar infrações penais que tenham pena máxima superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Percebam aqui comigo. Mesmo que essas pessoas reunidas com ânimos de permanecerem, de ter estabilidade, não cometam infrações penais, mas o ato delas se reunirem com o objetivo de praticar essas infrações penais já é um crime autônomo de organização criminosa. Então, o ato preparatório para eventuais crimes já foi aqui punido. Agora, imaginemos uma situação, a pessoa vai praticar um roubo numa casa, mas aí ela vai comprar mordaças, ataduras, cordão, para praticar o ato.
sacolas, mochilas. Por si só, estes atos preparatórios para fins de execução de um roubo a uma casa pratica algum tipo penal? Comprar mordaças, ataduras, mochilas, sacolas, por si só não é crime. Então, os atos preparatórios, em regra, eles são impuníveis, salvo aqui se eles caracterizarem crimes autônomos. Bem, após os atos preparatórios, a gente vai ter execução ou atos executórios. De acordo com a teoria objetivo formal, os atos executórios são aqueles atos imediatamente anteriores à prática do núcleo do tipo. A partir daqui, eles são puníveis. A partir dos atos executórios, sim, a regra é punir. E, por fim, a consumação. A consumação é a reunião de todos os elementos previstos na lei. Elementos subjetivos e elementos objetivos, também os elementos normativos. O que acontece após a consumação, a gente chama de exaurimento. Exaurimento. Ok. Nos atos preparatórios, ou melhor, nos atos executórios, a gente analisa alguns institutos, como arrependimento eficaz, arrependimento posterior. E também, posterior não, gente, desculpa. Arrependimento, estava pensando no posterior, mas é outra coisa. Arrependimento eficaz, desistência voluntária e tentativa. O arrependimento posterior, ele está na consumação, porque o crime já foi consumado. E o agente repara o dano, restitui a coisa em momento antes aqui, precisamos analisar se o crime é ou não praticado mediante violência ou grave ameaça. Se não for, o agente de maneira voluntária, ele pode restituir a coisa ou reparar o dano. E aí, de acordo com o artigo 16 do Código Penal, ele traz um momento oportuno para isso. E qual é esse momento? O artigo 16 ele vai trazer que é até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, a restituição da coisa, a reparação do dano tem que ser até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, percebam, é após a consumação. Após a consumação. Bem, é nesse momento que a gente vai trabalhar aqui alguns institutos trazidos pela doutrina, como ponte de ouro, de prata, diamante e bronze, porque eu preciso analisar essa questão do iter criminis, como coloquei aqui para vocês, todas as fases. Lembrando que a punição ela começa com a execução. A cogitatio e a preparação não se pune, salvo a preparação que tenham atos autônomos como criminosos. Perfeito? Agora a gente vai trazer a diferença e o conceito de cada instituto. De cada instituto. A ponte de ouro, ela se refere a dois institutos, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Institutos estes que estão previstos no artigo 15. E os agentes aqui, de maneira voluntária, não permitem que a consumação ocorra. E aí, esse agente ele só responde pelos atos praticados. Na desistência voluntária, ele está ainda nos atos executórios. E o agente, de maneira voluntária, ele para de praticar os atos executórios, não chegando então à consumação, simplesmente porque ele quer. No arrependimento eficaz, ele já esgotou os atos executórios. Atos executórios, só que ele impede voluntariamente que a consumação ocorra. Nesse momento, ele responde pelos atos já praticados, mas não mais com o dolo que ele iniciou. Por isso que é ponte de ouro. Então, percebam aqui comigo. Na ponte de ouro, eu não deixo que a consumação ocorra. Então, ela é
antes da consumação. Obrigatoriamente não pode ter tentativa, porque a tentativa, o agente responde pelo dolo que ele praticou a conduta, porém com a diminuição de pena. Não houve alteração do dolo na tentativa. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, há alteração do dolo. Por esta razão que ele não responde pelo dolo inicial e só pelos atos praticados. Por isso que é ouro. Há alteração do dolo. Então, A quer matar B, atira para matar B. Quando atira, antes de esgotar os atos executórios, que ele poderia atirar até matar, ele simplesmente, se ele desiste de praticar, de continuar nos atos executórios, ele simplesmente desiste e faz o quê? Para ali e a vítima não vai ser levada a óbito, não vai morrer. Porque os atos que ele praticou não são eficazes para gerar o óbito. Ele responde pelos atos praticados, nesse caso, lesão corporal. Percebe que muda o que o dolo? Por isso que é ponte de ouro. Já o arrependimento eficaz, ele precisa esgotar os meios executórios de que ele dispõe, mas por um ato voluntário ele impede que o resultado ocorra, tá? Bora lá. A ponte de prata, aqui já tem a consumação. Aqui já existe a consumação. Então, a ponte de prata é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, como eu falei para vocês, ele reside aqui, ó, no último ato. O crime foi consumado, mas o agente, de maneira voluntária, ele repara o dano ou restitui a coisa, mas precisa ser até o recebimento da denúncia, para que gere uma diminuição da pena de 1 até 2/3. Então, se nós analisarmos a ponte de prata, ela precisa ser após a consumação, e ela gera uma diminuição de pena de 1 até 2/3, e essa diminuição de pena ela vai ser dosada na terceira fase da aplicação da pena. Lembrando que para que exista o arrependimento posterior, o crime praticado não pode ter sido mediante violência ou grave ameaça contra pessoa. E essa reparação do dano, restituição da coisa, reparação do dano ou restituição da coisa, precisa ser até o recebimento da denúncia. Prof, e se for após o recebimento? Ok, se for após, ainda assim, o direito penal vai considerar aquela conduta do agente de ter reparado o dano, restituído a coisa de maneira voluntária, mas vai atuar agora como uma atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Atenuante. É o artigo 65, inciso 3, a linha B de bola. Tá bom? Agora, a gente vai tratar sobre ponte de diamante. O que é a ponte de diamante? Aqui eu já não estou no iter criminis. A ponte de diamante, ou também chamada ponte de prata qualificada, reside um benefício legal. O infrator já consumou o delito, mas ele contribui com a justiça, de alguma maneira. E aí a gente vem com a questão da colaboração premiada. Então, a ponte de diamante eu já tenho, a consumação, já existe a consumação, eu posso colocar aqui, ó, consumação. Ela está prevista em algumas leis, lei de organização criminosa, lavagem de capitais, também tem outras leis, e elas acarretam benefícios, claro, se atingidos os objetivos previstos na lei.
Se a colaboração premiada for antes da decisão condenatória definitiva, antes do trânsito em julgado, o juiz pode conceder um perdão, ou seja, uma causa que exclui a punibilidade, ou pode ter uma diminuição de pena, pode ir até 2/3, ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Se a colaboração premiada foi após a decisão condenatória definitiva, pode gerar uma redução da pena até metade, ou pode gerar uma progressão do regime sem que ele precise passar por todo aquele período para progredir de acordo com a lei de execução penal, tá? Agora a gente vai para a ponte de bronze, que foi solicitada também esse questionamento. A ponte de bronze, queridos, ela é entendida aqui como uma confissão qualificada. O que é algo? O que é ponte, né? É algo que liga alguma coisa a algum lugar, tá? A ponte, ela traz uma acepção de caminho. Por isso que o agente percorre um caminho que vai beneficiá-lo, seja a ponte de ouro, que beneficia com a alteração do dolo, respondendo pelos atos praticados, seja com a ponte de prata, que vai gerar o benefício da diminuição da pena, se ele voluntariamente restitui o dano ou repara as consequências, ou a ponte de diamante, que ele contribui com a justiça gerando benefícios, ou a ponte de bronze. Essa ponte de bronze é a confissão qualificada. O que é uma confissão qualificada? Ele confessa a autoria, ele diz que praticou a autoria, só que ele justifica. Ele traz uma justificante, que é uma causa que exclui a ilicitude, mas também ele pode trazer dirimentes. O que é isso, prof? São causas excludentes da culpabilidade. Então, o que ele pode fazer? Realmente fui eu quem subtraiu o patrimônio do banco, mas assim fiz porque a minha família estava sendo ameaçada por fulano e beltrano, que caso eu não pegasse a senha do banco, eles matariam a minha família. Ora, o que ele está falando? Ele confessa a autoria do crime, mas ele traz uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Ele pode falar a autoria, eu subtraí esses mantimentos da casa de fulano de tal que eu trabalho, mas assim fiz porque meus filhos estavam morrendo de fome, já tinham 3 dias que não faziam qualquer alimentação, e eu subtraí, sim, 3 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, mas para matar a fome dos meus filhos. A pessoa está trazendo aqui uma excludente de ilicitude, provavelmente um estado de necessidade de terceiro. Então, a confissão qualificada, ele traz a informação de que ele é o autor do crime, porém, com uma justificativa ou com uma dirimente, tá? Nesta situação. E aí, coloco aqui na tabela para vocês, ponte de bronze é uma confissão qualificada. Lembre que a confissão ela pode ser simples ou qualificada. Então, ela vai invocar uma excludente ou uma atenuante na responsabilidade penal e pode, no caso concreto, atenuar ou até excluir a responsabilidade, até o crime propriamente dito ou a própria censurabilidade. Eu posso atuar na ilicitude ou posso atuar na culpabilidade. Ok? Então, a resposta você poderia trazer desta maneira, como sugiro aqui para vocês, em um texto corrido. Aqui a resposta ela não iria ser ponto a ponto. Ele pede na questão que responda por meio de um texto
sobre os institutos a partir do estudo do iter criminis. E aí ele vai trazer estes 4 institutos. Perfeito, pessoal? O que vocês acharam desta questão? Mais ou menos complexa? A complexidade maior desta questão, ela está nessa nomenclatura, porque provavelmente vocês estão familiarizados com todos esses institutos: arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior, colaboração premiada e ainda a confissão qualificada. Mas saberiam traçar essa diferença ou esses conceitos a partir destes nomes dados pela própria doutrina? Essa é a questão da complexidade que eu entendo aqui que poderia ter. Essa segunda questão, ela é muito boa, principalmente para carreiras policiais, principalmente, porque ele vai trazer o seguinte: discorra sobre o indiciamento e seus efeitos. Só que ele vai pedir, tá? Acerca do indiciamento, responda: existe a possibilidade de indiciamento no âmbito dos juizados especiais criminais? Existe a figura do desindiciamento? Primeira questão aqui envolvendo estas duas situações. Vamos analisar aqui por parte. A Lei 12.830, ela fala aqui do inquérito policial, da atuação do delegado de polícia. Especificamente, esta lei é para quem estuda carreiras policiais, principalmente carreira da Polícia Federal e da Polícia Estadual, tá? O artigo 2º, em parágrafo 6º, traz o conceito de indiciar. O que é esse ato de indiciar? Primeira coisa, esse ato é um ato privativo do delegado de polícia. Não existe indiciamento pelo Ministério Público, não existe indiciamento pelo juiz. Ato privativo do delegado de polícia e nada mais. Ato privativo. Esse indiciamento, que é um ato do delegado de polícia, é um ato, uma decisão fundamentada. Ele vai fazer uma análise técnico-jurídica do fato e ele vai indicar a autoria, a materialidade e as circunstâncias. Ou seja, esse ato de indiciamento significa dizer que o delegado de polícia chega a uma conclusão que existem elementos de informação mais robustos que tal pessoa pode ser, não é nem porque aqui são elementos de informação, pode ser o autor do crime. Existem elementos de informação sobre a materialidade. Materialidade é quanto à existência do crime. E as circunstâncias, como aquele delito, aquela infração ocorreu. Então, ele vai fazer esse indiciamento. O indiciamento no inquérito policial pode ser no início, no meio ou no fim, no relatório. Ou pode não ter. Se não tiver e o MP já oferece a denúncia, pode o juiz solicitar o indiciamento pelo delegado de polícia? Não pode. Inclusive, nós temos jurisprudência do STJ dizendo que após o oferecimento de denúncia não tem mais o que ter, não tem mais necessidade de indiciamento. Acabou a atuação aqui do delegado de polícia. Por quê, professora? Porque para que haja a denúncia oferecida, é necessário a justa causa, indícios de autoria e elemento de informação da materialidade. Então, não precisa fazer. Ok. Só que até o momento, a gente não respondeu. Eu trouxe o conceito com base na lei do que vem a ser indiciamento. A pergunta é: indiciamento pode se dar no âmbito dos juizados? Vamos lá. Então, o indiciamento trata-se da imputação a alguém no inquérito da prática do ilícito penal, sempre que houver razoáveis indícios de autoria. Perfeito, pessoal? Daí é o seguinte, na doutrina,
ele vai trazer, né, que o indiciamento contém uma proposição, no sentido de guardar uma função declarativa da autoria provável, uma provável autoria, porque são indícios, e ele é suscetível de ser avaliado, claro, posteriormente, se ele é verdadeiro ou não. Então, na verdade, o indiciamento, a doutrina vai falar que é um rascunho de eventual acusação. Não existem provas cabais, eu estou na fase do inquérito. O indiciamento, ele produz 2 efeitos. Extraprocessual, ou seja, fora, e endo, dentro. O efeito extra significa que ele vai apontar uma pessoa determinada como provável autor de um delito. Esse efeito extra traz uma estigmatização perante a sociedade. Eu vou ver a folha de antecedentes daquela pessoa, eu vou ver que ela responde por um processo que ela já foi indiciada. Opa! Existe uma estigmatização para quem foi indiciado. Há fortes indícios de que aquela pessoa praticou aquela infração penal, ou seja, não tem ainda contraditório ampla defesa, mas eu já estou vendo aquela pessoa de uma forma diferente. E o efeito interno, é que ele representa pela possibilidade daquela pessoa ser autora do crime. Dentro de uma persecução penal, há uma possibilidade enorme dela realmente ser autora do crime, tá? Eu sei que este nome não é um nome tão perfeito, porque inquérito não é processo, é procedimento. Mas a doutrina chama de extraprocessual e endoprocessual. Deveria ser extraprocedimental e endoprocedimental, tá? Agora, nesta segunda parte, é o que vai responder, né? No caso de infração de menor potencial ofensivo, existe indiciamento, né? A infração de menor potencial ofensivo, ela vai ser tratada pela Lei 9.099. Ela tem um procedimento diferente. Bem, a 9.099, ela traz institutos despenalizadores, desencarcerizadores. Por quê? Porque ela traz os benefícios como transação penal, suspensão condicional do processo, ok? Que são benefícios que, se o autor da infração cumprir, não gera maus antecedentes, não gera absolutamente reincidência. E, de acordo com o STJ, não deve haver o indiciamento, na medida em que a Lei 9.099 ela não trabalha com institutos penalizadores. Pelo contrário, é despenalizadores, inclusive que não geram qualquer antecedentes criminais. E aí vamos voltar para a Lei 9.099. A Lei 9.099, um dos seus princípios que norteia toda a aplicação da lei é a simplicidade, a informalidade. E quando a gente fala de investigação de infração de menor potencial ofensivo, eu não tenho indiciamento, porque o indiciamento é dentro de inquérito. E no juizado especial, o que a gente tem? Termo circunstanciado. É como se nós tivéssemos um inquérito mais simples ainda, menos formal. Então, o próprio STJ já disse que, como a própria Lei 9.099, ela traz medidas despenalizadoras, informalidade, e a natureza dela também não é estigmatizar o autor de menor potencial ofensivo, não há que se falar em indiciamento para infrações de menor potencial ofensivo. Entendimento da STJ, tá? Agora, e quanto ao desindiciamento? É possível? Indiciou, eu vou tirar o indiciamento daquela pessoa. A doutrina vai dizer que, ausente qualquer elemento de informação quanto ao envolvimento do agente na prática delituosa, ele diz que a própria jurisprudência tem admitido que se impetre habeas corpus a fim de sanar um constrangimento ilegal que decorra de um indiciamento sem elementos razoáveis de autoria e da materialidade,
buscando então o desindiciamento. Ou seja, a doutrina vai dizer que é possível desindiciamento desde que se demonstre que os elementos de informação quanto ao envolvimento daquele agente no delito não seja suficiente. Então, se impetra um habeas corpus para sanar este constrangimento ilegal e retirar o indiciamento. Então, é possível. Então, percebam aqui que vocês podem construir a sua resposta. Claro que você vai sintetizar isso aqui. Começando com um conceito de indiciamento, passando para o indiciamento nas infrações de menor potencial ofensivo e, por fim, o desindiciamento, respondendo, então, a questão. Então, eu coloquei em parte. Professora, precisaria colocar sobre os efeitos? Não. Aqui não pediu sobre os efeitos. Aliás, pediu, ó. Pediu. Mas quando eu faço a narrativa, né? Ou melhor, a redação, você começa com uma introdução que pode ser o próprio conceito de indiciamento, não se estendendo muito sobre o que vem a ser o indiciamento. Depois que você fala sobre esse conceito de indiciamento e necessariamente você perpassa que é um ato privativo delegado de polícia dentro do inquérito, você vai para o desenvolvimento, que é já respondendo o primeiro tópico. A não necessidade do indiciamento na questão de infrações de menor potencial ofensivo que tramitam nos juizados especiais criminais. E aí você vai trazer não só o entendimento da jurisprudência, como a própria doutrina já se manifestou dizendo que não há indiciamento. E dizer por quê. Porque a Lei 9.099, que trata dos juizados especiais criminais quanto às infrações de menor potencial ofensivo, é uma lei que visa a despenalização, descarcerização, a simplicidade, a informalidade, a medidas transacionais, uma justiça conciliatória aqui, tá? Você vai trazer um segundo desenvolvimento, que é a figura do desindiciamento. E, por fim, nesse mesmo desenvolvimento, você vai falar sobre os efeitos. Professora, posso fazer assim? Pode, nada tem como problema aqui. Agora, você pode fazer, e que eu acho que fica ainda melhor, é trazer o indiciamento no primeiro, os efeitos do indiciamento dentro do primeiro desenvolvimento, porque eu estou falando sobre indiciamento, não indiciamento nas infrações de menor potencial ofensivo. E depois, no segundo, eu falo sobre os efeitos. Muito cuidado para que você não deixe parágrafos aqui muito extensos, tá bom? E aí você vai trazer a conclusão, que é a síntese do que você abordou aqui, ok? Então, você pode fazer um texto em 4 parágrafos, não vejo qualquer problema. Prof, eu não posso fazer só um desenvolvimento? Eu não acho tranquilo fazer um desenvolvimento apenas por uma situação. Você vai fazer um desenvolvimento, um parágrafo muito extenso para responder tudo. Tá bom? Ficou claro, pessoal, essa questão? Agora vamos para a questão de número 3. Essa questão diz assim: no campo das interceptações telefônicas ou telemáticas no inquérito, discorra fundamentadamente sobre serendipidade objetiva e subjetiva, serendipidade de primeiro e segundo grau. São as espécies de serendipidade, tá? Considerando a atuação do delegado de polícia na investigação criminal, apresente os respectivos conceitos e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sem sombra de dúvidas, essa questão de número 3 é a mais complexa até então. Percebam que eu fui aumentando o grau de complexidade das questões. A primeira questão
a gente trouxe um grau de complexidade, como eu falei, mais em relação aos nomes dos institutos trazidos pela doutrina. A segunda questão é uma especificidade quanto aos juizados especiais criminais, que eu não tenho nenhuma lei, e sim uma construção jurisprudencial doutrinária, inclusive o desindiciamento, tá? E agora eu tenho uma construção jurisprudencial doutrinária sobre a serendipidade e suas espécies aqui, principalmente quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Agora, perceba o seguinte, ele quer saber da serendipidade fazendo uma relação com a lei de interceptação telefônica ou telemática, no inquérito. Não é em serendipidade em qualquer situação, uma busca e apreensão por uma situação X, não. É uma serendipidade nas interceptações telefônicas. Então, bora lá. A interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova. E ela está regulamentada na Lei 9296 de 96. A interceptação telefônica, ela vem a relativizar princípios constitucionais como intimidade e privacidade, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. E a lei vai dizer que é possível, mediante requisitos específicos e voltado para investigação criminal. Perfeito. Então, é possível, preenchendo todos os requisitos da Lei 9296, que a Polícia Civil ou Federal, ou seja, a Polícia Judiciária, ela venha a reunir, angariar, ela venha a reunir elementos de convicção acerca da prática de outros delitos ou da participação de outras pessoas que não tem nada a ver com a investigação. Então, olha só, a Lei 9296 fala da interceptação, presta atenção aqui, o que eu quero que vocês entendam. A interceptação é voltada para investigar um crime X e tá toda legal. Ocorre que essa interceptação acaba descobrindo elementos ou pessoas de outros crimes, não aquele crime que a interceptação foi autorizada. Não aquele crime que a interceptação foi autorizada. Entenderam? É nesse sentido que eu quero que vocês peguem. E o que é a serendipidade? Essa é a primeira coisa que você deveria colocar na sua resposta. A serendipidade é o encontro fortuito de provas. É o encontro fortuito de provas. Pelo inglês, significa que algo é achado por acaso. Tá. E aí a serendipidade ela vai ser classificada como objetiva ou ela vai ser subjetiva. O nome vai ajudar, pessoal. A serendipidade objetiva, por meio de interceptação telefônica, a Polícia Judiciária ela acaba tendo contato com informações sobre a prática de outra infração penal. Então, ela descobre, entre aspas, por acaso, elementos de um outro crime. Informações sobre a prática de uma outra infração penal. E a subjetiva, por sua vez, são situações que eu acabo obtendo indícios de envolvimento de pessoas diversas do que estava sendo investigado. Eu estava investigando Carol e acabei descobrindo que Fernanda participou de um outro crime, que não tinha nada a ver. Aí eu tenho uma serendipidade subjetiva, quando eu relaciono essa descoberta ao acaso de uma pessoa que praticou um crime que não está sendo investigado por essa interceptação telefônica. Então eu tenho, volta aqui no material, a serendipidade objetiva, ligada aqui a elementos de informação quanto à existência de uma infração penal,
e a serendipidade subjetiva. Eu trago elementos de informação a respeito de pessoas possivelmente envolvidas em infrações penais, que não estão sendo investigadas a partir desta interceptação telefônica. A resposta acabou por aí? Não, porque ela perguntou também sobre serendipidade de primeiro e segundo grau. Bora lá. A serendipidade de primeiro e segundo grau. Aí eu vou ter a depender aqui da existência de conexão entre fatos e indivíduos, ou fatos e indivíduos, objeto da interceptação. E os que são os achados durante as conversas telefônicas que foram acompanhadas. Então, bora lá. A serendipidade de primeiro grau, ela é admitida e ela é um achado, mas que tem uma conexão com o crime que está sendo investigado. Então, olha só, eu estou investigando um crime de tráfico de pessoas e existe uma conexão de tráfico de pessoas com tráfico de drogas. Há uma conexão ali. Eu utilizo aquelas pessoas, inclusive, para que elas transportem a droga. E elas são utilizadas naqueles outros países para fins sexuais, para fins de trabalho, etc. Então, quando eu tenho conexão com o crime que eu estou investigando a partir daquela interceptação telefônica, eu tenho uma serendipidade de primeiro grau. Agora, quando eu tenho uma descoberta de um crime que não tem nada a ver com o crime que eu estou investigando, ou seja, não existe conexão alguma, é uma serendipidade de segundo grau. Ambas são lícitas, ambas são permitidas e ambas o Supremo Tribunal Federal entende que elas podem existir no ordenamento jurídico. Então, a gente vai ter a serendipidade de primeiro grau e ela, então, vai ter uma conexão com o crime que está sendo investigado a partir daquela interceptação telefônica, e o de segundo grau não tem qualquer conexão com o crime. Lembrando que todas estas, elas são permitidas pelo ordenamento jurídico. Perfeito? Vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, de acordo com o Supremo, a serendipidade em qualquer das suas espécies, desde que não haja má-fé na localização das provas, o Supremo entende que é perfeito. O Supremo entende que é perfeito. Aí ele vai dizer, ocorreria má-fé e violação dos requisitos legais se a autoridade policial representasse pela interceptação de um determinado número telefônico, sob o fundamento de apurar aquela infração, quando na verdade pretendia elementos para outra infração. Aí ele está usando de simulação. Eu quero a interceptação do telefone X para investigar o crime Y, mas na verdade ele não quer nada disso. Ele quer investigar o crime Z, por meio daquele telefone. Aí é má-fé, aí haverá uma ilegalidade. Voltando aqui no material. Então, o delegado de polícia, independentemente de autorização judicial específica, poderá utilizar as informações obtidas por meio de interceptação telefônica, desde que validamente decretado, ainda que não haja relação entre o crime e o sujeito investigado e a descoberta seja casual. O delegado de polícia pode utilizar desses elementos de informação que ele teve o contato a partir dessa serendipidade. Primeiro grau, segundo grau, objetivo ou subjetiva, não tem qualquer problema. O que é necessário é que a obtenção da prova primária ela venha por uma medida lícita. Se ela já veio de maneira ilícita, aí tudo que decorre dela ilícito também será. Aí vai ser teoria do fruto da árvore envenenada ou prova ilícita por derivação. Aí o Supremo trouxe uma questão muito interessante. Se eu estou diante de uma serendipidade de segundo grau, então eu acabo tendo informação sobre um crime que não tem conexão alguma com aquele que eu estou investigando. Então, se não há qualquer relação de conexão, tá? A autoridade policial, ela vai utilizar este conteúdo da serendipidade de segundo grau
a título de notícia crimes. E aí ele determina a instauração de inquérito policial. Um inquérito, termo circunstanciado, depende da natureza aqui da infração. E vai remeter aqui ao órgão de atribuição para a respectiva investigação. Então, imaginemos o seguinte. Ele está investigando um latrocínio. Ok. Na interceptação telefônica autorizada pelo juiz, ele acaba descobrindo um crime de prevaricação de uma terceira pessoa que não tem nada a ver, um amigo da criatura, de latrocínio. O que ele vai fazer? Esta informação, que a gente vai chamar de serendipidade, que é um achado, que não tem nada a ver com o crime de latrocínio que está sendo investigado, vai servir como notícia crimes para embasar a instauração de um inquérito policial, neste caso aqui, de prevaricação. Entenderam? É nesse sentido. O que vocês vão ter que analisar nesta última situação de uma serendipidade de segundo grau que vai aqui gerar uma notícia crimes? Se quem vai ser investigado tem ou não foro por prerrogativa de função. Aí você tem que necessariamente observar. Por quê? Porque o Supremo já disse que se o crime praticado, aquele que foi descoberto, né, por meio de uma interceptação que não foi para esse objetivo, ele foi um achado. Se ele foi praticado durante o exercício do mandato ou no exercício da função pública, o que vai existir? O Supremo disse, se a pessoa a ser investigada tem foro por prerrogativa de função e o crime praticado foi durante o exercício do mandato, o exercício da função pública, esses elementos de convicção não podem ser utilizados no inquérito. Esse conteúdo achado deve ser encaminhado ao tribunal com competência para processar e julgar aquela pessoa que tenha foro por prerrogativa de função. Exemplifico. Então, a gente está falando aqui sobre o latrocínio. Estou investigando o latrocínio, tem interceptação telefônica decidido pelo juiz, ok, tudo autorizado. Ao ouvir a interceptação telefônica, para obtenção de provas quanto ao latrocínio, eu acabo descobrindo, imagine essa situação, que um deputado federal praticou o crime de corrupção passiva. Ora, o deputado federal tem foro por prerrogativa de função no Supremo. Lembrem, a serendipidade de segundo grau, em regra, ela vai servir como notícia crimes para que o delegado de polícia instaure um procedimento de investigação adequado, ou inquérito ou termo circunstanciado. Perfeito. Mas aí o Supremo falou, se esta serendipidade de segundo grau se descobre que quem pratica tem foro por prerrogativa de função, não pode o delegado de polícia instaurar o inquérito policial, né, utilizando essa serendipidade de segundo grau como notícia crimes, não pode. Manda para o tribunal competente para processar e julgar aquela pessoa que tem foro por prerrogativa de função. Neste caso, seria o Supremo. Quem tem competência para processar e julgar um deputado federal? O Supremo. Então, o delegado de polícia tem que encaminhar esse achado, esses elementos de informação que vieram por uma serendipidade de segundo grau para o Supremo Tribunal Federal. Aí vai ver o que vai ser investigado. Entenderam? Então, é nesse sentido. Esta questão, sim, é a mais complexa, porque ela vai tratar sobre 4 espécies de serendipidade e o entendimento do Supremo, né, na primeira situação do Supremo, que ela fala da serendipidade de segundo grau ser utilizada a título de notícia crimes, e o segundo entendimento, quando a pessoa tem foro por prerrogativa de função, que aí a serendipidade de segundo grau não vai poder ser utilizada a título de notícia crimes, e sim ser encaminhada ao tribunal competente para processar e julgar aquela pessoa que detém o foro por prerrogativa de função. Entenderam? A minha sugestão para vocês é façam estas questões, faça escrito, manuscrito, para que vocês detenham aqui a habilidade, né, que façam disso uma habilidade para na hora da prova vocês não travarem.
não é apenas saber o conteúdo, é saber o conteúdo e saber colocar o conteúdo no papel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um nosso encontro aqui das quartas-feiras e desejo a todos vocês um feliz ano novo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo ano. Tchau!